Há descobertas que estremecem as fundações da história, mas há outras que simplesmente não têm o direito de existir. São achados que surgem como intrusos no registro arqueológico. Peças que gritam contra as narrativas aceitas e que, por isso mesmo, são tratadas com silêncio. A cidade enterrada de que falaremos agora pertence a esse segundo tipo. Não aparece nos livros, não é mencionada em cursos universitários e quase nunca é discutida em público. Porque, se for real, ela ameaça reabrir capítulos do passado que a humanidade julgou encerrados. E pior, expõe a possibilidade de que povos inteiros tenham desaparecido antes mesmo que a história tivesse começado a ser escrita. O ponto de partida dessa história é surpreendentemente simples. Uma escavação rotineira realizada por uma equipe que não esperava encontrar nada além de estratos conhecidos. O local, uma região remota marcada por camadas de sedimentos aluviais, já havia sido explorado inúmeras vezes, mas uma sequência anômala de rochas, registrada por satélite, sugeria que algo estava enterrado ali profundamente. O que ninguém imaginava é que os sinais indicariam não uma estrutura isolada, mas vestígios organizados, alinhados, repetitivos, indícios claros de planejamento urbano. Quando as primeiras paredes começaram a surgir do subsolo, a perplexidade tomou conta dos pesquisadores. Nada ali correspondia às culturas conhecidas, nada. Para entender por que esse achado importa, é preciso lembrar o que a história oficial afirma. Segundo a arqueologia tradicional, as primeiras cidades surgiram por volta de 6.000 anos atrás. Lagares como Uruk, na Mesopotâmia, e Heracópolis, no Egito, são considerados marcos na transição para sociedades complexas. Esses centros urbanos foram produtos de lentos processos de sedentarização, agricultura desenvolvida e aumento populacional. A narrativa acadêmica diz que antes dessas cidades, havia apenas grupos nômades, aldeias dispersas e culturas que ainda não dominavam as técnicas necessárias para obras de grande escala. É uma cronologia sólida, apoiada em séculos de pesquisa, mas a cidade descoberta sob camadas de terra silenciosa não se encaixa nessa estrutura. Sua organização não corresponde a nenhuma cultura catalogada. O estilo das formas, o desenho das fundações, a lógica dos espaços internos, tudo aponta para uma tradição que não deveria existir naquele período. As primeiras análises de datação, realizadas com extremo cuidado, sugerem algo que os próprios pesquisadores resistiram a aceitar. A cidade parece ser consideravelmente mais antiga do que as primeiras sociedades urbanas conhecidas. E esse simples detalhe já seria suficiente para gerar controvérsia. Mas Ramez, a profundidade em que a cidade se encontra, indica que foi soterrada de forma rápida, possivelmente por um evento natural de grande escala, enchentes catastróficas, instabilidade tectônica, ou até mesmo ciclos climáticos abruptos. Esse tipo de soterramento preserva o que está abaixo e ao mesmo tempo apaga sinais externos que ajudariam a compor o quebra-cabeça. As paredes internas revelam marcas de ferramentas, mas não ferramentas conhecidas. As inscrits, se é que podem ser chamadas assim, possuem padrões geométricos repetidos, semelhantes a códigos matemáticos rudimentares. Não há imagens de divindades, não há cenas mitológicas, não há representações humanas. A cidade é silenciosa até no seu simbolismo. Quando os pesquisadores divulgaram os primeiros relatórios internos, o desconforto foi imediato. Alguns afirmaram que era um erro de interpretação. Outros sugeriram que se tratava de uma estrutura natural confundida com arquitetura, mas análises tridimensionais posteriores mostraram que os ângulos, as colunas e as fundações obedecem a cálculos precisos demais para serem formações geológicas. A cidade, se é que podemos chamá-la assim, apresenta ruas, divisões internas, câmaras, corredores e algo que parece ter sido um ponto central de convergência. Nada lembra uma aldeia. Nada lembra o trabalho simples de um grupo isolado. A escala sugere planejamento, coordenação, propósito. É nesse ponto que o mistério se torna mais incômodo. Se essa cidade é realmente tão antiga quanto indicam as primeiras análises, ela implica que povos desconhecidos alcançaram níveis de organização que, segundo o que sabemos, não deveriam existir naquela época. Essa hipótese sempre foi rejeitada por falta de evidências. Mas agora, a evidência está ali, enterrada, intacta, inexplicável. Diversos especialistas começaram a propor teorias paralelas. Uma das mais conservadoras afirma que a datação pode estar incorreta. Talvez o soterramento tenha ocorrido muito depois da construção, e que os materiais analisados pertençam a períodos distintos, criando a ilusão de antiguidade extrema. Essa teoria tenta manter a cidade dentro da cronologia conhecida, mas ela falha quando confrontada com um padrão sedimentar ao redor da estrutura, que sugere um único evento de soterramento. Outros pesquisadores menos ortodoxos sugerem que a cidade pode pertencer a um povo costeiro que desapareceu após mudanças climáticas severas no final da última era glacial. Essa hipótese se encaixa com relatos folclóricos de civilizações perdidas,
transmitidos ao longo de gerações em diferentes culturas. Não se fala aqui de mitos grandiosos, mas de memórias fragmentadas que poderiam ter sobrevivido como ecos distantes de um passado esquecido. Segundo essa perspectiva, grupos isolados teriam migrado e compartilhado conhecimentos que influenciaram culturas posteriores sem jamais serem reconhecidos pela história. Há ainda outra teoria, mais ousada, defendida por um pequeno grupo de arqueólogos independentes. Ela propõe que estamos diante de uma fase intermediária entre sociedades nômades e civilizações plenamente desenvolvidas. Um estágio de transição que não sabíamos que existia. Esse povo teria atingido um nível de organização surpreendente, mas por razões desconhecidas, nunca se expandiu ou deixou registros amplos. Talvez tenham sido destruídos por eventos naturais. Talvez tenham sido absorvidos por outras culturas. Talvez simplesmente não tenham sobrevivido o suficiente para mudar o curso da história. Ao longo da investigação, uma questão silenciosa começou a incomodar os pesquisadores. Por que ninguém assume abertamente a existência da cidade? Relatórios internos circulam em círculos restritos. Debates acalorados ocorrem em reuniões fechadas e a maior parte das informações não chega ao público. Alguns arqueólogos confessam de forma reservada que temem que esse achado seja usado para alimentar teorias sensacionalistas. Outros admitem que a existência da cidade exige uma revisão profunda da cronologia humana, algo que a academia, por sua própria natureza, demora a aceitar. Não por má intenção, mas porque cada nova informação precisa sobreviver a uma tempestade de rigor científico. Enquanto isso, as escavações avançam devagar. Cada camada removida revela novas perguntas. A ausência de arte religiosa, a geometria estranha das marcas, o silêncio total sobre identidades culturais, tudo contribui para um enigma que parece crescer em vez de diminuir. A cidade soterrada não grita respostas. Ela oferece somente perguntas. E assim chegamos ao ponto mais intrigante, o veredito. Talvez essa cidade seja apenas uma anomalia local. Talvez seja uma evidência de que a história humana possui capítulos pouco documentados. Ou talvez seja apenas a primeira peça de um quebra-cabeça muito maior, cuja imagem final ainda está oculta sob camadas de tempo e esquecimento. O fato é simples. Algo aconteceu ali. Algo que desafia o que acreditamos saber. Algo que pede cautela, mas também coragem para investigar. E agora, depois de atravessarmos juntos esse terreno instável entre evidência e mistério, resta apenas uma pergunta. Diante desse achado que ninguém assume oficialmente, qual interpretação parece mais plausível para você? O eco de uma civilização esquecida? Ou apenas um fragmento isolado que o tempo distorceu?